todos. Obrigada, Juliana. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Câmara Técnica de Dermatofuncional do CREFITO, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui e de falar desse tema. Como é que eu volto aqui? Aqui. Vou falar sobre cirurgia bariátrica e o preparo pré-operatório da cirurgia, as técnicas cirúrgicas e a atuação do fisioterapeuta nessa área. Bom, me apresentando brevemente, eu sou fisioterapeuta da Unicamp. Lá eu sou, além de fisioterapeuta, eu sou docente, preceptora de residência. Tenho mestrado e doutorado na área de cirurgia bariátrica e tenho a especialidade em terapia intensiva. Bom, para a gente poder falar um pouquinho de bariátrica, a gente precisa definir o que é a obesidade, né? Então, definindo obesidade, ela se define por um IMC de 30 ou mais. E conforme esse IMC avança, nós avançamos em maior risco de morbidade e mortalidade e, consequentemente, menor qualidade de vida do indivíduo. A obesidade hoje ela é um problema de saúde pública. Nos últimos levantamentos, em 2022, nós tínhamos 43% de indivíduos no mundo acima do peso. E destes, 16% eram obesos. Isso se deve a um aumento crescente. Esse aumento crescente ele se deve às alterações do estilo de vida, ao ambiente obesogênico, diminuição dos níveis de atividade física e, principalmente, o aumento na ingesta calórica, principalmente de gordura e açúcar. A obesidade tem como causa multifatorial. Então, não dá para a gente atribuir uma única causa à obesidade. Então, ela é multifatorial e ambiental. Fatores genéticos, ambientais, de estilo de vida, fatores endócrinos interferem no aumento do peso. E o tratamento da obesidade, ele precisa seguir uma linha, um passo a passo. Então, inicialmente, o tratamento de primeira escolha para a obesidade é mudança do estilo de vida. Então, essas mudanças elas precisam acontecer de forma comportamental, de alimentação, de exercício físico. Em segundo momento, as medicações, né? Então, quando há falha no tratamento da mudança no estilo de vida, as medicações elas estão indicadas para alguns pacientes, né? Isso se deve à indicação médica, à prescrição adequada, individualizada para cada paciente. E, por último, o tratamento de última escolha para a obesidade é o procedimento cirúrgico. Então, quando tem falha no tratamento conservador, que é mudança comportamental e de medicação, a cirurgia bariátrica está indicada. Desde que esses pacientes preencham alguns requisitos. Quais são eles? Idade. Então, o indivíduo ele precisa estar entre 18 e 65 anos. No entanto, tem uma portaria do Ministério da Saúde que permite a cirurgia em indivíduos com idade entre 16 e 18 anos e acima de 65, desde que tenha uma indicação médica criteriosa a partir de uma avaliação prévia. Certo? E aí, outro forte indicador é o IMC. Então, o IMC, que tem indicação absoluta para a cirurgia bariátrica, é maior ou igual a 40. Pode-se fazer cirurgia bariátrica com IMC maior ou igual a 35, desde que haja comorbidades, alguma doença associada, hipertensão, diabetes. E permite-se cirurgia acima de 30, de IMC entre 30 e 34, desde que essas comorbidades sejam de difícil controle medicamentoso e de mudança de estilo de vida. E aí, sobre as técnicas cirúrgicas. Então, esse paciente ele passou por todo esse processo prévio. Então, a gente sabe que é um processo que demora
até chegar à cirurgia bariátrica. Então, assim que ele chega nas indicações criteriosas, existem técnicas cirúrgicas diferentes. E isso muda a visão do fisioterapeuta de acordo com a técnica a ser aplicada. Então, basicamente, temos 3 técnicas cirúrgicas, que são as cirurgias restritivas, malabsortivas e as cirurgias mistas. As mais realizadas atualmente é a gastrectomia vertical, o sleeve, que é uma cirurgia restritiva, que significa vai abordar apenas a região do estômago, então vai restringir a capacidade do estômago em armazenar e absorver nutrientes, e temos o bypass gástrico em Y de Roux, que é a segunda cirurgia mais realizada atualmente, que é uma cirurgia mista, que é uma cirurgia tanto restritiva quanto malabsortiva. Então, essa cirurgia ela vai atingir tanto o estômago quanto o intestino. Então, vai reduzir o armazenamento do estômago e vai também seccionar, reduzir uma parte do intestino que é capaz de absorver nutrientes. E aí, as vias de abordagem cirúrgicas. Então, eu falei sobre técnica, e a abordagem cirúrgica é a seguinte: nós temos 2 vias principais. A laparotomia, que é uma incisão na região do abdômen, uma incisão vertical, que é a cirurgia aberta. E temos a laparoscopia, que é uma cirurgia por vídeo. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, isso muda o olhar do fisioterapeuta também, né? Então, temos toda uma diferença em pós-operatório, em cicatrização. Então, a laparotomia, a cirurgia aberta, ela tem a desvantagem de que ela é uma incisão muito maior, né? Ela tem maior risco de sangramento, maior risco de deiscência de sutura, maior risco de infecção, mas é uma cirurgia mais rápida, o tempo cirúrgico é reduzido. E ela tem um custo menor. Então, muitas vezes, o SUS, por exemplo, libera em grande número as laparotomias do que as laparoscopias. A laparoscopia é uma cirurgia mais demorada, precisa de uma equipe cirúrgica maior, precisa de destreza, mais equipamento, então tem mais custo envolvido. Em contrapartida, o paciente se recupera um pouco mais rápido, porque não tem toda a secção, né, toda a incisão cirúrgica que temos na cirurgia aberta, porém é um custo elevado para o sistema de saúde, por exemplo. Então, a derivação gástrica em Y de Roux, que é a cirurgia mista, como que ela funciona? Então, nesse esquema, corta-se uma parte do estômago e uma parte do intestino é ligada lá no estômago. Então, todo esse estômago remanescente, ele permanece no indivíduo, então faz uma bolsinha gástrica pequena, então o estômago ele é completamente reduzido, tem 30 a 50 ml nessa bolsa gástrica, e eles fazem uma derivação gastrojejunal e ligam uma parte do intestino ao estômago. Então, perde-se boa parte do estômago e uma parte do intestino. E esse estômago ele não é retirado do paciente, ele permanece no abdômen, e eles fazem uma derivação, uma anastomose, em que toda a substância que ainda é secretada pelo estômago, que está inutilizado, ele continua sendo drenado para o intestino. Diferente da gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical, eles tiram uma parte do estômago, eles tiram 80% do estômago, corta e remove do paciente. O estômago ele fica em formato de tubo, com uma capacidade de 150 a 250 ml. E esse estômago ele é retirado. Por que se fizeram isso? Porque o estômago remanescente, ele ainda secreta uma substância, a grelina, que é um hormônio estimulador do apetite. Então, retirando o estômago, a gente diminui esse hormônio estimulador do apetite e o paciente apresenta bons resultados.
Então, é uma técnica cirúrgica relativamente nova, mas que tem ganhado força, porque tem muita evidência de redução do peso e manutenção disso a longo prazo, e não tem abordagem intestinal. Então, o intestino continua com sua anatomia perfeita. E aí a gente vê nesse gráfico que, no mundo, a partir de 2018, o sleeve, a gastrectomia vertical, já é a cirurgia mais realizada no mundo. Na América Latina, isso começou a se inverter recentemente, a partir de 2018. O bypass gástrico em Y de Roux era a cirurgia mais realizada, mas essa curva ela tem sido invertida na América Latina, então a gente tem visto aqui mais procedimentos desse tipo. E aí vamos falar, então, um pouquinho da equipe, a composição da equipe. Então, entendendo um pouquinho o procedimento cirúrgico, existe todo um preparo. Então, a gente sabe que até o paciente chegar à cirurgia bariátrica, ele precisa de um preparo e um acompanhamento multiprofissional. E essa equipe multiprofissional, dentro dessa equipe, o fisioterapeuta é parte importantíssima do acompanhamento desse paciente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o papel do fisioterapeuta nessa equipe e como que funciona todo o preparo pré-operatório para a cirurgia bariátrica. Então, assim, o modelo que eu vou falar para vocês é um modelo utilizado lá no HC, da Unicamp, mas que ele também faz parte da cartilha do Ministério de Saúde como um modelo. Então, o paciente ele precisa, quando ele é elegível para a cirurgia bariátrica, ele precisa frequentar encontros semanais em grupo, então ele precisa ir toda semana para receber orientações, para entender sobre o procedimento, para entender como se faz a mudança do estilo de vida, e ele precisa mudar o estilo de vida dele pré-operatório, alimentação, exercício físico, e ele precisa, com essa mudança do estilo de vida, perder peso gradualmente, no mínimo 10% do peso de entrada no grupo. E também, isso todos os profissionais vão passando das mais diversas áreas e fazendo a educação desse paciente sobre tudo que ele precisa mudar de estilo de vida para passar pelo procedimento cirúrgico. Então, assim que ele passa pelo procedimento cirúrgico, ele vai começar a perder peso. Então, ele entra numa curva de perda de peso, e essa perda de peso, ela estabiliza-se, em média, 18 meses após a cirurgia bariátrica. Então, ele perde peso, ele vem numa curva, cerca aí de 18 meses, esse peso tende a se estabilizar. E a perda máxima de peso é de até 80% do excesso de peso. Então, o sucesso cirúrgico ele se dá quando esse paciente perde no mínimo 50% desse excesso de peso e quando o paciente deixa de ser obeso mórbido, porque a gente entende que ele já saiu da faixa de risco cardiovascular e metabólico. E essa condição ela precisa ser mantida por pelo menos 5 anos. E a gente só pode reavaliar o sucesso, falar que o paciente teve sucesso, cerca aí de 24 meses, 2 anos aí do pós-operatório. Porque nesse intervalo, o paciente pode ter reganho de peso. E aí, assim que ele passa pelo procedimento cirúrgico, que ele vai fazer essa perda e o peso se estabiliza, o paciente ele tem direito a passar pela cirurgia plástica reparadora. Então, tanto o SUS quanto planos de saúde podem cobrir a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. O SUS tem uma portaria específica que estabelece que o paciente ele pode passar pelo procedimento de cirurgia plástica reparadora para remover excesso de pele, que tenham risco de infecção, que tenham limitações físicas para esse paciente. E a ANS também tem uma resolução normativa que inclui no rol de procedimentos obrigatórios
pelo menos a abdominoplastia, desde que exista aí indicação clínica e não apenas estética do procedimento. E quando esse paciente realiza? Quando ele definitivamente estabiliza o peso. Então, é cerca aí, não menos do que 18 meses, então é entre 18 meses e 24 meses após a cirurgia bariátrica. E o que o fisioterapeuta faz dentro da equipe multiprofissional? Então, conhecendo toda a linha do tempo que esse paciente passa sob acompanhamento, que não é pouco tempo, o fisioterapeuta, ele trabalha em duas especialidades distintas. Então, as especialidades que mais trabalham com o paciente de cirurgia bariátrica é a fisioterapia respiratória e a fisioterapia dermatofuncional. O fisioterapeuta da parte respiratória, no pré-operatório, ele vai avaliar a condição funcional respiratória, vai fazer treinamento muscular respiratória, melhorar condicionamento físico, capacidade funcional e educar esse paciente sobre o risco cirúrgico que ele está imposto, risco de complicações pulmonares, especialmente, que não são poucas, tem bastante complicação pulmonar por conta do excesso de peso, e o que ele deve fazer para minimizar esse risco. O fisioterapeuta da dermatofuncional, lá no pré-operatório, ele já pode começar a avaliar o estado da pele e tecidos desse paciente, elasticidade, hidratação, edemas, fibroses, e fazer orientações domiciliares. Então, como esse paciente pode melhorar a hidratação da pele, fazer a proteção solar, se alimentar adequadamente, praticar exercício físico. Também pode já começar a aplicar algum tratamento, como a estimulação do colágeno, drenagem linfática, melhorar a tonicidade do tecido. E lá no pós-operatório, que tem uma abordagem um pouco mais incisiva, o fisioterapeuta respiratório, ele consegue já iniciar a fisioterapia logo no dia da cirurgia, no pós-operatório imediato, com mobilização precoce, exercícios respiratórios, orientações, posicionamento adequado no leito. E no pós-operatório tardio, já pode começar treino muscular respiratório, mobilização, retomar os exercícios que o paciente já fazia previamente, principalmente exercícios aeróbios, de força e resistência, para melhorar a capacidade respiratória. O fisioterapeuta da dermatofuncional, no pós-operatório imediato, ele pode começar fazendo uma drenagem linfática manual, pode posicionar e mobilizar esse paciente para evitar tensões sob a incisão cirúrgica, principalmente nos pacientes que passam por cirurgia aberta, cirurgia de laparotomia, e orientar e fazer os devidos cuidados com a cicatriz. E assim que esse paciente sai do hospital, recebe alta, pode-se já iniciar tratamentos para flacidez, o manejo das cicatrizes, com o intuito aí de diminuir aderências cicatriciais e formação de queloides, pode reduzir as fibroses e também, muito importante, preparar esse paciente para passar pela cirurgia plástica reparadora. Então, melhorar a elasticidade da pele, melhorar a vascularização do tecido. Então, assim, para finalizar, trouxe aqui um resumo do que a gente falou hoje. Então, a obesidade, a gente precisa entender que não é só estética, a gente está tratando de uma doença que envolve risco metabólico, cardiovascular, redução da expectativa de vida. Então, a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia para controle do risco metabólico, que visa aumentar a qualidade de vida do indivíduo e a expectativa de vida. Entender que existem diversas técnicas cirúrgicas e essas técnicas elas podem ter repercussões diferentes para o paciente, inclusive a nossa visão como fisioterapeuta, e exige acompanhamento por toda a vida.
Então, esse paciente nunca recebe alta. Ele precisa de acompanhamento do fisioterapeuta, do nutricionista, ele precisa fazer reposição de micronutrientes para o resto da vida. E essas mudanças de hábito instituídas nesse momento de preparo para a cirurgia bariátrica, elas precisam ser sustentáveis. O fisioterapeuta aí, então, tem um papel fundamental na composição da equipe multiprofissional e precisa entender as disfunções para otimizar as abordagens terapêuticas e preventivas nesse paciente. Então, finalizando aqui, eu gostaria de agradecer novamente. Deixo o meu contato profissional, meu e-mail, para quem tiver dúvida e quiser entender um pouquinho mais sobre o assunto. É breve o momento que a gente tem para expor tanta informação sobre esse universo da cirurgia bariátrica. E então eu deixo meu contato, né, para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, estou à disposição.